prazer muito grande tê-lo aqui conosco mais uma vez. E hoje ele vai apresentar sobre seu livro, que se chama A Filosofia do Budismo Indiano. Eu vou apresentar o Giuseppe, todos já conhecem, mas é sempre bom. Giuseppe possui graduação e master em filosofia pela Università degli Studi di Roma, La Sapienza, graduação e master em ciência política pela mesma La Sapienza. Ele é doutor em filosofia pelo FMG e ganhou o prêmio de melhor tese da Ampof no biênio de 2013 e 14. Ganhou também, como se já não bastasse, né, Giuseppe? Ganhou também a menção honrosa Prêmio CAPES de Teses em 2013. Ele é pós-doutor pelo FMG e pela Unicamp. Atua nas áreas de filosofia budista, indiana clássica e nos setores da filosofia ocidental, que trabalham a questão do livre-arbítrio. Foi professor visitante lá no nosso departamento de filosofia entre 2021 e 2023. Giuseppe Ferraro é autor de 8 livros, capítulos de livros e vários artigos em revistas nacionais e internacionais de filosofia, um dos quais entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti de 2022. Essas publicações, em inglês, português e italiano, concernem a tradição filosófica budista indiana, com ênfase na escola Madhyamaka. Madhyamaka. Obrigado, Giuseppe. E no pensamento de Nagarjuna e aspectos da questão do livre-arbítrio. Então, é com prazer que eu te passo a palavra, Giuseppe. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação também. Obrigado a todo mundo, da nossa equipe e aos participantes. Então, eu apresentarei para vocês minha história da filosofia budista indiana. É uma obra que saiu em 2021 pela editora da Associação Buddha Dharma de Valinhos. Vou compartilhar esse PowerPoint. Deixa eu ver como é. Vocês estão visualizando o PowerPoint? Não estou me vendo. Ainda então... não, Giuseppe. Ainda não? Porque parei de compartilhar? Sim, agora você tem que fazer aquele mesmo processo. Mas não está compartilhado, então. Deixa eu ver. A gente está vendo só seu rosto por enquanto. Tá, então deixa eu tentar de novo aqui, compartilhar. Ok? Agora, acho que sim. Agora sim. Agora tá ótimo. Tá. Então, isso é a capa do meu livro, na edição em português. Tem uma versão em inglês também da mesma obra. Só um segundo aqui que... Então, essa é a versão em inglês, que é publicada por uma editora indiana muito forte, assim, que publica muita filosofia clássica indiana, budista, hinduísta. E, assim, quanto antes vai sair também a versão em italiano pela editora Carocci, que é uma editora acadêmica italiana muito sólida. Então, isso é uma razão de grande satisfação para mim também. Se trata, digamos, de uma reconstrução, como fala o título, uma reconstrução da trajetória filosófica do budismo indiano, e o acento do título deve ser colocado nas palavras filosofia e Índia, ou seja, eu me concentrei, digamos, apenas no que tem de filosófico no budismo indiano, portanto, desconsiderando o que tem de religioso, por exemplo, se for possível essa distinção. Eu acredito que seja possível, porque, assim, me parece claro que no budismo temos uma dimensão religiosa, não teística, não fideística, possivelmente, mas devocional, ritualística, devoções, ritos que, a meu ver, têm um sentido bastante diferente da devoção e dos ritos em outras tradições religiosas históricas,
Mas, assim, independente dessa dimensão religiosa do budismo, com certeza me parece que a gente pode dizer que tem uma dimensão filosófica muito forte, talvez mais forte do que a dimensão religiosa. Uma presença da filosofia muito forte, espalhada em vários setores da filosofia. Portanto, podemos observar como no budismo temos uma série de respostas a perguntas, a interrogativos tipicamente, inquestionavelmente filosóficos. Por exemplo, temos questões ontológicas, questões metafísicas, temos uma reflexão epistemológica muito desenvolvida, então, os níveis de consciência, níveis de conhecimento. Temos, naturalmente, uma ética, uma reflexão sobre comportamentos saudáveis, não saudáveis, corretos, incorretos. Temos uma psicologia e uma filosofia da mente absolutamente desenvolvidas, muito desenvolvidas também com relação às tradições ocidentais antigas, a tradição grega, por exemplo. Temos uma lógica budista, temos uma reflexão sobre a linguagem, uma filosofia da linguagem no budismo, e temos questões que a gente poderia chamar de existenciais. Temos um existencialismo budista. No final das contas, os questionamentos iniciais do Buda são relativos à angústia existencial e, portanto, temos uma análise do sofrimento em todas as suas nuances, em todas as suas potencialidades. E, portanto, digamos, o foco do meu trabalho é exclusivamente nesses assuntos filosóficos. E o segundo acento no título tem que ser colocado na palavra Índia, porque temos, evidentemente, vários budismos, além do budismo indiano, temos um budismo chinês, um budismo tibetano, um budismo japonês, etc., indo-chinês. Temos um budismo ocidental, faz pelo menos uns 60, 70 anos, mas meu foco é exclusivamente no budismo indiano, que é a base de todos os outros. E, portanto, esses dois limites de falar apenas de filosofia e de falar apenas de Índia, de fato, restringiram o campo da minha pesquisa e me permitiram, portanto, um bom nível de aprofundamento de muitas temáticas. E, portanto, chega a ser um trabalho amplo de 400 páginas, e, portanto, deu para examinar mais detalhadamente algumas obras, algum autor, alguma escola. Analiso uma boa quantidade de fontes primárias e muitas fontes secundárias. E, assim, acredito que um aspecto positivo do meu trabalho é que tem uma bibliografia bastante ampla e bastante atualizada. Nas referências, no final do livro, eu cito talvez 400 obras entre literatura primária e literatura secundária. E digamos que, portanto, é um livro que tem uma pretensão, tem a pretensão de ser, em primeiro lugar, uma introdução para quem queira ter uma ideia detalhada da tradição filosófica budista indiana, como falei, base de todos os outros budismos sucessivos. Em segundo lugar, poderia ser, espero que seja, que possa ser um ponto de partida para quem queira desenvolver trabalhos mais especialísticos sobre escolas específicas, sobre fases e autores da história do pensamento budista indiano. E também, digamos, com relação, pelo menos a algumas temáticas, eu pretendo oferecer um tratamento um pouco mais aprofundado, digamos, portanto, menos introdutórios, e, portanto, por exemplo, analiso, examino, em alguns casos, as linhas interpretativas mais relevantes, as possíveis divergências sobre como ler e como entendermos algumas doutrinas específicas. Por exemplo, com relação a outras histórias da filosofia budista indiana, com relação a trabalhos homólogos, no meu livro tem um tratamento mais amplo das escolas personalistas indianas, e, portanto, budistas indianas, ou seja, as escolas da tradição Pudgalavada. Tem um capítulo dedicado à origem
do movimento Mahayana, da fase Mahayana. Temos uma série de considerações sobre a interpretação idealística do Yogacara, que é uma escola Mahayana, o chamado idealismo indiano, o idealismo budista indiano, apesar de que talvez essa categoria de idealismo não se aplique tão bem, a meu ver, pelo menos se a ver de outros estudiosos essa escola. Tem uma tratação da questão da presença da metafísica na escola lógico-epistemológica de Dignaga e Dharmakirti, ou também temos uma reflexão sobre a ortodoxia da tradição Tathagata Garbha, o embrião do Buda é uma escola, um desenvolvimento da escola Yogacara, cuja ortodoxia é questionada hoje em dia, especialmente pelo budismo crítico japonês, que acredita que essa tradição não seja realmente uma tradição budista, que seja, de alguma forma, uma traição do budismo, e, portanto, tenho uma série de documentos que relatam dessa querela, dessa disputa interpretativa. E, digamos, sobre esses assuntos, e, na verdade, muitos outros, durante os últimos, talvez 20 ou 30 anos, saíram muitas publicações, muitas fontes primárias, portanto, consequentemente, muitas fontes secundárias também. E uma observação que nós podemos fazer é que, com relação ao pensamento ocidental, ao pensamento antigo ocidental, onde provavelmente todas as fontes... Sim? Alô? Não foi nada, Giuseppe, pode continuar. Tá. Então, tá. Então, eu estava falando assim, que uma característica da filosofia indiana é que, com relação ao pensamento ocidental, ao pensamento antigo ocidental, em que praticamente todas as fontes disponíveis, as fontes primárias, já foram descobertas, naturalmente, foram todas traduzidas, todas investigadas, todas discutidas. Na Índia, temos ainda uma enorme quantidade de fontes que estão sendo descobertas nesses últimos anos, estão sendo editadas, portanto, publicadas, estão sendo estudadas e traduzidas somente agora, nos últimos anos. Tivemos a abertura de arquivos particulares, acervos de manuscritos fechados até recentemente. Temos palácios no Tibete, por exemplo, que somente nos últimos anos o governo chinês está autorizando a exploração por parte de estudiosos ocidentais. Então, digamos que o meu trabalho com relação aos trabalhos homólogos, as outras histórias da filosofia budista indiana, que remontam a 20 ou 30 anos atrás, é um trabalho mais atualizado, que, portanto, leva em conta esses avanços mais recentes da budologia contemporânea. Agora, além desse elemento assim, que se pretende ser uma característica positiva do meu trabalho, um outro elemento que deveria distinguir o meu livro das outras histórias da filosofia budista indiana é sua abordagem historiográfica, que de fato é citada aqui no título em inglês. Ou seja, deveria ser de alguma forma original, eu vou explicar em que sentido seria original, a maneira de reconstruir e organizar o material pesquisado, o material descrito. E o ponto de partida dessa abordagem historiográfica é a observação de que no budismo do Buda, ou seja, no conjunto de ensinamentos originais do Buda, que estão contidos no Sutta Pitaka, ou seja, na parte dos discursos do cânone budista, nesses discursos originais do Buda, nós encontramos incongruências, encontramos divergências aparentes, ou em alguns casos até mesmo o que parecem discursos contraditórios.
Em particular, nós podemos observar, portanto, que, em primeiro lugar, temos um registro filosófico positivo, um registro filosófico afirmativo, ou seja, uma série de doutrinas do Buda. O Buda apresenta uma série de ensinamentos construídos em cima da ideia que as coisas, as pessoas sejam o que elas parecem ser, ou seja, de fato, substâncias separadas, indivíduos, sujeitos diferentes com características próprias, com uma própria duração, uma própria continuidade temporal. Então, temos discursos que respeitam essa metafísica ordinária, digamos assim, essa ideia de que o mundo seja um conjunto de entidades separadas e que duram o tempo da existência delas. Por exemplo, a doutrina fundamental, talvez a doutrina mais importante, a doutrina que o próprio Buda aponta como mais importante, ou seja, a doutrina das 4 nobres verdades, parece assim que possa ser melhor lida nesse viés personalista, nesse viés que respeita a ideia de existência de indivíduos. É uma doutrina que afirma conhecidamente que existe o sofrimento, ou seja, o sofrimento é um fenômeno que caracteriza a dimensão existencial ordinária. A segunda verdade fala que existem causas desse sofrimento, comportamentos errados que levam ao sofrimento. A terceira nobre verdade fala que existe um fim do sofrimento possível, um nirvana possível. E a quarta verdade fala que existe um comportamento, uma série de preceitos comportamentais, uma série de atitudes até mentais, que levam ao fim do sofrimento, que levam a um nirvana. Então, nossa primeira maneira, pelo menos, de entender essa doutrina é em termos personalistas, ou seja, se fala que existe o sofrimento, eu entendo que tem pessoas que sofrem, eu sofro porque eu me comporto de um jeito errado. Existe um caminho possível que eu mesmo poderia percorrer para chegar ao fim do meu próprio sofrimento e, portanto, a minha própria liberação. Então, temos, por exemplo, um discurso, um ensinamento como as 4 nobres verdades que parecem que possa se colocar dentro desse registro que estou chamando de registro positivo, afirmativo, o registro que segue a categoria do ser. Dentro desse mesmo registro podemos colocar a famosa doutrina do karma, que é considerada por muitas pessoas uma doutrina crucial do Buda. Talvez seja a primeira doutrina que a grande maioria das pessoas associam ao budismo. Essa doutrina, a doutrina do karma, parece assim implicar continuidade pessoal, ou seja, parece implicar a ideia de que alguém dura no tempo e possa, portanto, gozar dos frutos das ações passadas. Ou seja, a doutrina do karma fala conhecidamente: minhas ações de hoje, positivas ou negativas, vão ter consequências na minha próxima existência. Mas para que isso faça sentido, eu tenho que imaginar a existência de um sujeito que dura ao longo do tempo, um indivíduo que continua e se liga a um próximo indivíduo na existência futura e se liga em termos de uma certa identidade até. Ou também a doutrina da co-originação dependente, a doutrina do Pratitya Samutpada, é uma doutrina considerada crucial por todas as escolas budistas. É uma doutrina que se apresenta, numa primeira leitura, pelo menos, como uma série de fenômenos mentais entrelaçados que parecem dizer respeito a um indivíduo específico, ou seja, um indivíduo que
tem sensações positivas ou negativas, portanto, cobiça ou odeia, portanto, se apega, portanto, renasce, portanto, fica no samsara e, portanto, sofre. E aqui também a leitura mais imediata é que estamos falando de indivíduos, sujeitos, mecanismos mentais que pertencem a sujeitos individuais. Então, digamos que, inquestionavelmente, vamos ver se aqui tem uma outra... Inquestionavelmente, temos o registro que, na palavra do Buda, temos uma série de ensinamentos que pressupõem e respeitam essa nossa visão, nossa abordagem ordinária, abordagem teórica ordinária de nós mesmos. Nós consideramos a nós mesmos indivíduos, ou seja, sujeitos dotados de uma alma, possivelmente, ou de um eu, de um si, ou seja, de uma substância permanente que fica a mesma ao mudar dos meus conteúdos mentais, ou seja, das minhas sensações físicas, das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas lembranças, etc. Minha concepção mais imediata de mim mesmo é que, além desses processos internos, ou seja, dessas emoções, sensações, etc., haveria algo a mais, ou seja, um dono desses processos, um centro, pelo menos, um recipiente desses processos. E esse registro é, a meu ver, assim, inegavelmente presente na palavra do Buda. Seria errado pensar que o Buda é o filósofo apenas da negação do eu, que, portanto, sua proposta filosófica se esgota na negação da existência do eu. Temos numerosos ou importantes ensinamentos do Buda que parecem, pelo menos, pressupor a existência do eu. Esse é o primeiro registro, mas, em segundo lugar, não tem nenhuma dúvida que, na palavra do Buda, tem um segundo registro absolutamente crucial, que é a negação do si, a negação do eu. O segundo sermão do Buda, o primeiro é as nobres verdades, o segundo sermão do Buda é o sermão sobre as características do não-si, do não-eu, e temos vários outros discursos que vão nessa direção. E dentro dessa vertente da sua proposta filosófica, o Buda afirma que a experiência existencial pode ser reduzida a um conjunto de agregados, ou seja, um conjunto de dharmas, ou seja, um conjunto de átomos de realidade, porções mínimas de realidade, cada qual correspondente a um pensamento, a uma emoção, a uma sensação. Então, o segundo registro, como é que... O segundo registro, mais ou menos, é isso, ou seja, aquele dono dos meus processos internos, aquele centro e controlador, possivelmente, dos meus processos internos é excluído, é eliminado. E, portanto, nesse registro, as coisas não são como elas aparecem, não são como nós pensamos que sejam. Anattavada, ou seja, essa vertente da proposta do Buda, anatta significa não si, vada significa teoria, nessa teoria do não si, o Buda apresenta uma visão de nós mesmos que é completamente diferente daquilo que estamos acostumados a pensar. É um ensinamento absolutamente impactante, absolutamente contundente, justamente por isso, porque nega a nossa concepção de nós mesmos. Talvez eu diria assim que, em termos de história da filosofia universal, provavelmente é o ensinamento budista mais original e possivelmente, de um ponto de vista teórico, mais valioso também.
A ideia, portanto, aqui é que não tem um núcleo permanente dentro de nós, não tem nenhuma substância, não tem nenhum substrato espiritual, nenhuma res cogitans, em termos assim cartesianos, nenhum continente, nenhum centro das nossas experiências internas. Há apenas experiências, apenas um fluxo de emoções, pensamentos e sensações, sem nenhum dono, nenhum gerente desses processos que acontecem de uma forma bem fora do nosso controle, até quando, a não ser que a gente insira um elemento de controle através da meditação. Então, talvez a gente possa adquirir um controle, mas ordinariamente, basicamente, não tem controle. Então, nós podemos chamar esse registro costuma ser chamado de registro reducionista, porque reduz a experiência existencial a átomos psicofísicos, e se opõe esse registro ao primeiro registro, que é um registro personalista, como a gente viu. Mas também temos um terceiro registro, um registro que, a meu ver, pode ser encontrado em uma série de discursos muito importantes, em que o Buda se recusa em tomar posições definitivas a respeito de grandes questões metafísicas. Talvez o sermão mais conhecido dessa dimensão do ensinamento do Buda seja o Kaccayanagotta Sutta. É um sermão em que esse personagem, Kaccayanagotta, cobra do Buda um posicionamento a respeito da visão metafísica certa, ou seja, ele quer saber qual é a verdade no final das contas, e o Buda responde que a visão certa é aquela que evita tanto o ser como o não ser. Então esse é o terceiro registro, nem ser nem não ser. O caminho do meio é esse registro. Então o primeiro registro é um registro que pertence ao ser, a dimensão, a categoria do ser. O segundo registro é um registro da categoria não ser. E o terceiro registro é um registro do meio, nem ser nem não ser. E vários discursos se colocam nessa dimensão do Dharma, ou seja, da palavra do Buda, da filosofia do Buda. Em particular, temos uma série de discursos em que o Buda se recusa em tomar posição a respeito dos 14 Avyakrita, ou seja, as 14 perguntas não respondidas, ou seja, um conjunto de perguntas metafísicas sobre, por exemplo, a eternidade do mundo. Temos interlocutores do Buda que cobram do Buda um posicionamento sobre essas questões, ou seja, o mundo é eterno ou tem começo? A alma é diferente do corpo? A alma existe ou tudo é material? E, sobretudo, qual é o destino de um Buda depois da sua morte física? O Buda continua de alguma forma vivendo de alguma forma, ou a extinção do Nirvana significa nada? Então, uma série de perguntas pesadas, importantes de um ponto de vista metafísico, diante das quais o Buda às vezes fica calado, às vezes afirma, responde que esse tipo de especulação não aproxima da finalidade do seu ensinamento, que é apenas a liberação do sofrimento. Esse tipo de atividade, essa atividade filosófica, metafísica pura, não aproxima do nosso objetivo e, aliás, às vezes até mesmo afasta, porque gera apego, gera conflito. A metafísica, a filosofia pode se tornar uma forma de apego muito forte, um apego às ideias, um apego às nossas convicções, que tem às vezes um impacto tão negativo, mesmo tanto negativo quanto o apego às coisas materiais, ou quem sabe até mesmo uma consequência pior pode ser o apego às ideias.
E, portanto, à luz desse terceiro registro, nem ser nem não ser, os primeiros dois registros parecem defeituosos de alguma forma, porque tanto uma plena afirmação da realidade, portanto, uma senda do ser que afirma a realidade das coisas e das pessoas, quanto sua negação, a negação da existência de indivíduos, com base no terceiro registro, os dois parecem discursos inadmissíveis. Então, digamos que, aparentemente, nós temos, estava falando no começo, de uma aparente contradição entre doutrinas do Buda, e podemos, assim, resumir essas contradições com esse pequeno slide, ou seja, encontramos um registro afirmativo, um registro negativo e um caminho do meio, um nem ser nem não ser, uma exclusão das duas possibilidades metafísica, afirmativa ou negativa. Agora, diante dessas divergências aparentemente importantes, fundamentais, o estudioso contemporâneo tem que se colocar de alguma forma, porque são divergências assim evidentes. Nós temos o primeiro discurso do Buda, em que se segue um registro afirmativo. Já no segundo discurso, o registro seguido pelo Buda é o registro de negação do eu. Então, como é que se explica essa divergência? E, digamos, uma maneira comum hoje em dia, menos comum de outras maneiras, mas assim, um modo que encontramos na literatura secundária de se relacionar com essas divergências é de supor que a versão atual do cânone budista, ou seja, do conjunto de ensinamentos do Buda, é de fato resultado de inúmeras interpolações, é o resultado de diferentes camadas históricas, camadas inseridas pelos editores do cânone ao longo dos séculos. O cânone é um trabalho enorme, provavelmente redigido em épocas diferentes, então ele chega a ter sua forma escrita apenas ao redor da era cristã, entre primeiro antes e primeiro depois, séculos depois de Cristo. Então, possivelmente, durante esse longo período, aconteceu alguma manipulação, alguma modificação da palavra original, e, portanto, aparecem essas incongruências. E, portanto, nessa abordagem tem a ideia de que é, de fato, impossível remontar ao ensinamento originário do Buda, porque está afastado demais da nossa época. Passaram 2.500 anos de reelaborações do ensinamento originário, então nós perdemos a base originária. Essa é uma explicação da qual eu pessoalmente discordo completamente, porque é uma posição que basicamente equivale a dizer que o cânone não é autêntico, ou seja, o que nós consideramos como os discursos do Buda não são autênticos, no sentido que não são o que eles declaram ser, ou seja, um registro fiel da palavra do Buda. Temos autores que defendem a autenticidade do cânone, por exemplo, o Bhikkhu Sujato faz um trabalho magnífico, a meu ver, nesse sentido, demonstrando que o cânone budista de fato registra o ensinamento de um mestre, de um único mestre. É claro que tem sucessivamente um trabalho de edição, temos um trabalho de organização do material, temos uma adaptação da forma oral à forma escrita, temos até uma adaptação às exigências de um público de leitores, mas não tem tudo isso uma distorção do ensinamento, ou seja, uma completa invenção de discursos ou de conceitos que o Buda, na verdade, nunca apresentou.
temos inúmeros indícios que mostram que, pelo contrário, tem um grande esforço de preservação do ensinamento originário. E as próprias divergências, observa, por exemplo, Gombrich, que é um estudioso inglês muito renomado, ele observa que as divergências que encontramos são, de fato, uma prova de autenticidade, porque uma comunidade de religiosos que queira apresentar o ensinamento de um mestre mais ou menos mítico, é muito pouco provável que insira contradições onde não tem contradições. Pelo contrário, no caso, seria o contrário, ou seja, tiraria a contradição para chegar a atribuir a esse mestre originário um ensinamento unívoco e perfeitamente coerente. Então, essa tentativa, digamos assim, de explicar as divergências desacreditando o cânone budista e considerando a palavra do Buda não mais, considerando que a palavra do Buda não possa mais ser reconstruída, me parece assim uma tentativa que não vinga. Mas temos uma outra maneira de lidar com essas dificuldades, essa dificuldade de explicar as incongruências na palavra do Buda. Essa outra maneira é de longe mais frequente, ou seja, se trata de uma abordagem historiográfica. Encontramos várias tentativas de reconstrução da palavra do Buda, fundamentadas na ideia que essas incongruências podem ser conciliadas, ou seja, a tentativa de demonstrar que essas incongruências são apenas aparentes, a mensagem do Buda é unívoca, é perfeitamente coerente, e que o que aparece incoerente, portanto, seria devido apenas a nossos erros interpretativos. E esses autores que seguem essa abordagem conciliadora costumam escolher como mais importante um dos três registros, ser, não ser, nem não ser, e adaptar os outros dois ao registro escolhido. Em particular, a tendência, digamos, quase sempre a escolha é preferir o primeiro ou o segundo registro e, portanto, adaptar o terceiro e o outro registro que não foi escolhido ao registro escolhido. E, por exemplo, podemos pensar em duas monografias recentes, relativamente recentes, importantes, dedicadas ao pensamento do Buda, ao budismo do Buda. Gombrich, que acabei de citar, por exemplo, escolhe uma linha interpretativa mais personalista e, portanto, centrada no primeiro registro, centrado, portanto, na ideia de continuidade pessoal. Ele ressalta que, por exemplo, o ensinamento do karma é um ensinamento crucial, e o ensinamento do karma implica continuidade pessoal e, portanto, a dimensão mais importante da palavra do Buda é aquela que estamos chamando de afirmativa. E, porém, nesse caso, Gombrich tem o problema de explicar, justificar as passagens que negam o eu, as passagens do registro negativo. E a solução de Gombrich é afirmar que a negação do si por parte do Buda não é uma negação cabal de qualquer forma de continuidade, ou seja, o Buda apenas nega um si, um eu fixo, um eu permanente, que, portanto, dura idêntico ao longo da existência e nas existências futuras, mas o Buda não nega a existência de um si processual, de um si que muda, um eu que muda continuamente. E o registro mediano, o caminho do meio, seria justamente, e portanto seria conciliável com essa explicação, no sentido que o registro mediano afirma e nega ao mesmo tempo o eu, no sentido que a parte nem ser do caminho do meio está negando a existência de um eu fixo, e a parte nem não ser, ou seja, a dupla negação,
a negação da inexistência, e, portanto, a afirmação é a afirmação desse eu processual, qualquer coisa isso significa. Mas, assim, não, de fato, não é, nesse momento, importante entendermos exatamente o raciocínio do Gombrich, é apenas mostrar como Gombrich acredita que seja possível conciliar os três registros, explicando que o Buda afirma um tipo de eu e nega um outro tipo de eu. E esse movimento seria o caminho do meio, então tudo seria perfeitamente explicável e perfeitamente coerente. Então, aqui fala que a afirmação é a afirmação de um eu processual, a negação é a negação de um eu fixo, e o caminho do meio repete esse percurso. Nem ser de um eu fixo, nem não ser, e, portanto, afirmação de um eu processual. O outro exemplo é de Mark Sideritz, possivelmente o autor hoje em dia mais lido nos estudos budistas. Apresenta, mas também Williams apresenta uma solução muito parecida, Paul Williams. Eles consideram que o segundo registro do Buda é o mais importante, e que, portanto, o primeiro e o terceiro registro podem ser reduzidos ao segundo registro. E a palavra do Buda, portanto, a filosofia do Buda consiste numa absoluta negação do eu. O eu é absolutamente negado, é uma negação em última análise do eu, mas é aceito um certo grau de existência de um ser convencional. Ou seja, em última análise, não tem nenhum eu, mas convencionalmente nós podemos falar de eu e você, de chamar alguém com seu nome próprio, ou seja, a individualidade convencionalmente existe, mas em última análise não existe. Essa seria a maneira de conciliar os dois registros propostos por esses autores, e porque o caminho do meio, de fato, permite essa passagem. O segmento nem ser do caminho do meio está negando o eu, negando absolutamente, em última análise, o eu, ao passo que o nem não ser, ou seja, a afirmação, estaria afirmando a existência de um eu convencional. Então, em ambos os casos, concluindo essa parte, temos uma tendência conciliadora. O Buda defenderia uma mensagem filosófica unívoca. Portanto, o Buda seria ou o filósofo que defende esse eu processual e nega o eu fixo, ou seria o filósofo que nega o eu e afirma a existência de eus convencionais e a existência das partes que compõem essa ilusão do eu, porque nessa possibilidade interpretativa existe alguma coisa, ou seja, existem os processos, os pensamentos, as sensações, que não têm, porém, um dono. E, diante dessas explicações conciliadoras, a abordagem historiográfica que eu proponho é diferente, é uma abordagem que acredita que seja possível explicar as divergências conceituais no cânone, então não renuncia de antemão a investigar a palavra originária do Buda, mas também não busca uma conciliação das várias partes da proposta do Buda. Agora, o que eu chamo de minha interpretação, de minha proposta interpretativa, de fato é completamente fundamentada numa lógica interpretativa mahayana e madhyamaka em particular. Então, apesar de ser possivelmente uma proposta interpretativa original com relação aos estudos budistas contemporâneos, com relação à própria tradição budista, é uma reelaboração e uma adaptação da proposta exegética de Nagarjuna e dos seus seguidores Madhyamaka. Então, é original apenas num sentido, de fato, é uma reproposição de uma
linha historiográfica presente na própria tradição budista, mas meio esquecida hoje em dia. Essa interpretação reconhece a absoluta centralidade da noção de upaya kaushalya. Upaya kaushalya significa habilidade no uso dos meios. Upaya significa meio, kaushalya significa habilidade, então habilidade no uso dos meios pedagógicos. Temos que lembrar, não podemos esquecer em momento nenhum, ao ler a palavra do Buda, que o Buda é um mestre. Então, ele não se apresenta como um filósofo acadêmico, digamos assim, que pretende apresentar sua visão do mundo e pretende explicar uma sua metafísica. O Buda é um mestre e seu ensinamento visa a salvação da dor dos seus interlocutores. Então, ele tem uma proposta pedagógica com finalidade soteriológica. E, portanto, sendo um ensinamento, sendo uma pedagogia, a proposta do Buda, o Buda modula e modifica o seu ensinamento dependendo do tipo de interlocutor com o qual ele depara. E os interlocutores do Buda são muito diferentes entre si. O Buda conversa com monges, conversa com reis, conversa com pais de família, conversa com ladrões e conversa com renunciantes, ou seja, anacoretas, ascetas que renunciaram ao mundo. E, portanto, personalidades muito diferentes e, portanto, seria errado propor a todos o mesmo tipo de discurso. E, portanto, como Nagarjuna declara de uma forma absolutamente explícita no verso 18.6 das suas Mula Madhyamakarākas, às vezes, pelos Budas, foi explicado o si, outras vezes foi mostrado o não si, mas também foi mostrado que não há nem si nem não si algum. Então, às vezes, o caminho do ser, às vezes o caminho do não ser do eu, às vezes o caminho do nem ser nem não ser. E isso, portanto, nos autoriza a não anular, a não reduzir as incongruências. Simplesmente o Buda, dependendo do grau de maturidade, de desenvolvimento espiritual do seu interlocutor do momento, ele muda a sua proposta. E, portanto, às vezes ele respeita a crença básica no eu, outras vezes nega o eu, e outras vezes nem afirma nem nega. E isso me parece assim muito evidente se nós vamos a considerar quem são os vários interlocutores do Buda. Quem são os destinatários dos vários discursos do Buda? Essa é uma pergunta bastante menosprezada na literatura secundária. Aliás, é uma pergunta ausente na literatura secundária. Mas se a gente se fizer essa pergunta, quem são os interlocutores do Buda, podemos descobrir, por exemplo, que os destinatários dos discursos mais importantes sobre o karma, e o karma é absolutamente um ensinamento do primeiro registro, quando o Buda ensina o karma, se dirige ou a estudantes ou a não budistas, ou a budistas assim, novatos. Por exemplo, temos discursos importantes do Buda dirigidos a estudantes brahmanas, ou seja, hinduístas, não budistas. Temos outros discursos do Buda sobre o karma dirigidos a chefes de família leigos. Outros discursos do Buda dirigidos a praticantes de formas de ascetismo bastante primitivas. Temos, por exemplo, um discurso muito interessante que o Buda direciona a Punna e Seniya, são dois personagens cuja prática é viver, respectivamente, conforme os estilos das vacas e dos cachorros. Então, aí Buda fala, olha, cuidado, porque se você vive conforme o estilo do cachorro, você vai renascer como um cachorro. E, por sinal, me parece assim, esse encontro com esse tipo de ascetismo chamou minha atenção, porque
ascetas que vivem no estilo dos cachorros lembram, evidentemente, os cínicos da tradição ocidental. Os cínicos são aqueles que seguem a prática de viver como cães. É uma coincidência interessante, digna de ser aprofundada. Diógenes, apenas poucos anos depois do Buda, então podemos assim pensar aqui algum tipo de coincidência ou algum tipo de contato. Então, quando o Buda ensina conforme, seguindo o primeiro registro, seus interlocutores não são budistas, ou são monges num estado muito inicial do seu tirocínio, ou, de qualquer forma, é um público que não está pronto para aguentar ensinamentos mais contundentes, que é o caso dos discursos do segundo registro. Porque quando o Buda fala de não si, os interlocutores são seus monges, pessoas que acompanham o Buda e, portanto, são capazes de suportar, de aguentar uma doutrina tão forte, tão radical. São monges possivelmente ainda bem egocentrados, ainda apegados ao conceito de eu, e, portanto, essa doutrina do não eu deveria dar uma sacudida, de alguma forma, neles. E, finalmente, quando o Buda apresenta o caminho do meio, esse nem ser nem não ser, e, portanto, exclui qualquer metafísica, os interlocutores do Buda são todos ascetas, todos veneráveis, ayasmant, ou seja, são todos anacoretas, renunciantes, Malunkyaputta, Vachanagota, Kaccayanagotta, etc., e outros, são pessoas que têm, evidentemente, muitos anos de práticas, muitos anos de reflexão nas costas, e todos eles cobram do Buda esse posicionamento definitivo a respeito de grandes questões metafísicas, e o Buda não responde, evita qualquer posicionamento, positivo ou negativo, denunciando, portanto, os perigos da atividade filosófica pura, ou seja, de uma filosofia não aplicada à questão da superação da dor, ao objetivo da superação da dor. Então, me parece assim que essas divergências que encontramos na palavra do Buda, esses três registros, se explicam pela exigência do Buda de adaptar seus ensinamentos a audiências, a públicos diferentes. E agora, quase terminando, assim, sempre dentro dessa abordagem historiográfica que estou propondo, tem um aspecto importante, ou seja, não apenas dentro das reconstruções contemporâneas das palavras do Buda, da filosofia do Buda, encontramos essa tendência conciliadora dos vários registros da sua pregação, porque também na fase Abhidharma, ou seja, na fase pré-Mahayana, na primeira fase da história da filosofia budista, depois da morte do Buda, encontramos essa mesma abordagem. Então, temos escolas da tradição Pudgalavada, que insistem mais, ou exclusivamente, na vertente personalista, na vertente ser da pregação do Buda. Essas escolas surgem mais ou menos 100 anos depois da morte do Buda. Temos um concílio numa localidade que é Rajagriha, ou Pataliputra, agora não me lembro, e nessa ocasião temos uma rachadura do Sangha, da comunidade budista, temos uma cisão, e surgem então várias escolas. Agora, algumas dessas escolas escolhem como mais importante da pregação do Buda aqueles discursos sobre o karma, aqueles discursos personalistas. Outras escolas budistas dessa primeira fase, por exemplo, a escola Theravada, muito conhecida porque existente até hoje em dia, ou a escola Sarvastivada, talvez a escola, com certeza, a escola mais importante de um ponto de vista filosófico dessa primeira fase, eles seguem essa abordagem reducionista do segundo registro, portanto, trabalham nessa ideia do Buda de que a experiência existencial pode ser reduzida a instantes sem um centro. É apenas na fase Mahayana, na fase final, portanto, da presença do budismo na Índia,
che essa componente upaia, essa componente pedagógica, é recuperada e, portanto, leva a dar mais importância a esse registro do meio, conforme o qual a filosofia deve ser considerada como uma ferramenta que pode ser, portanto, modificada conforme as exigências dos destinatários do ensinamento budista. Então, assim como na pregação do Buda encontramos 3 vertentes filosóficas, do mesmo jeito, na história da filosofia budista, as várias escolas desenvolvem especialmente uma ou outra dessas 3 vertentes. E meu livro respeita essa tripartição da mensagem filosófica do Buda, porque tem uma primeira parte dedicada ao pensamento do Buda, ao budismo do Buda, na qual identifico esses 3 registros filosóficos. A segunda parte é dedicada às escolas Abhidharma, portanto Theravada, Sarvastivada, Sautrantika, Pudgalavada e outras. E na terceira parte me dedico mais ao pensamento Mahayana e suas grandes escolas filosóficas, Madhyamaka em primeiro lugar, Yogacara em segundo lugar, e desenvolvimentos do Yogacara, como a escola lógico-epistemológica de Dignaga e Dharmakirti, gigantes da história do pensamento indiano, eu acrescentaria universal. Agora, é absolutamente importante ressaltar, mais uma vez, que, independentemente dessas diferenças de registro filosófico utilizado pelo Buda, e, portanto, independentemente também da linha filosófica seguida pelas escolas successive, o intero progetto budista compartilha o mesmo intuito soteriológico, que é a liberação da dor. A filosofia não é uma atividade, a filosofia no budismo não é uma atividade em si prazerosa, digamos, não é um exercício puramente teórico para satisfazer nossas curiosidades intelectuais, para responder a perguntas urgentes, às quais a humanidade não tem uma resposta assim imediata, porque a filosofia é a razão, o uso da razão é um meio para alcançar um único objetivo, que é a superação do sofrimento. Então, a filosofia vale apenas na medida em que leva a esse objetivo. Temos uma famosa metáfora da balsa, em que o Buda fala: minhas ideias, meus ensinamentos servem como uma balsa, ou seja, devem servir apenas para te levar na outra margem do rio. Uma vez que você chegou na outra margem do rio, a balsa você pode jogar fora, não serve mais para nada. Então, a filosofia tem essa função instrumental no budismo. E me parece que essa é uma característica absolutamente crucial da proposta budista, que distingue o budismo da proposta filosófica, digamos, ocidental, por exemplo. Podemos nos perguntarmos como nasce a filosofia no Ocidente. Respostas clássicas de Platão e de Aristóteles. A filosofia nasce a partir da maravilha, do espanto diante do ser, diante da natureza. Então, nós estamos acostumados a pensar na origem da filosofia nesses termos, mas a gente poderia questionar se essa é uma resposta certa, porque eu posso, assim, relatar para vocês como nasceu em mim o interesse pela filosofia, e não me lembro que foi pelo espanto, não foi pela surpresa, pela maravilha diante do mundo, mas foi pelo sofrimento. Eu me lembro da minha inquietação existencial e da minha inquietação adolescencial, que me levou a procurar respostas na filosofia, e nunca busquei na filosofia uma possibilidade de entender o mistério da vida, nunca me interessou ler filosofia pelo próprio gosto de entender raciocínios complexos, porque o estímulo real foi o sofrimento e a insatisfação. Inclusive, eu pessoalmente cheguei na filosofia budista, como quase todos nós ocidentais, depois de uma trajetória
de anos apenas na filosofia ocidental, durante o ensino médio e a primeira parte da faculdade. Estudava, portanto, os clássicos da filosofia ocidental, Hegel, Aristóteles, Heidegger, etc., e procurava neles respostas à minha inquietação. Na verdade, porém, essas respostas continuavam sendo insatisfatórias, continuavam me deixando decepcionado de alguma forma, insatisfeito. Eu me lembro perfeitamente da sensação da primeira vez em que entrei numa sala da Universidade de Roma, onde o professor Corrado Pensa, uma absoluta autoridade nos estudos budistas italianos, estava dando uma aula de filosofia budista. Eu tive essa sensação de ter alcançado o que estava procurando, ou seja, ideias, teorias, doutrinas, possivelmente práticas, que servissem à superação da dor. Mas é claro que, concluindo, assim, esse objetivo da superação da dor pode ser perseguido em maneiras diferentes, dependendo do tipo de pessoa que você é. Portanto, o sofrimento talvez seja o mesmo, mas o nível de compreensão, o nível, as características pessoais, ou até mesmo as características genéticas de cada um são diferentes, e, portanto, a filosofia tem que se adaptar a essas diferenças. E o problema talvez foi que os próprios budistas, às vezes, depois do Buda, esqueceram esse valor apenas soteriológico da filosofia e acabaram absolutizando alguns ensinamentos específicos do Buda, apresentando-o como o único, como o mais importante. Então, quando a doutrina do karma, a doutrina do não si são apresentadas como verdade suprema, isso acaba, a meu ver, um pouco traindo o espírito da proposta do Buda. A filosofia, nesse caso, cessa de ser uma balsa e se torna um navio de cruzeiro, não? Um refúgio na qual morar, se esquecendo que tem uma outra margem do rio para ser alcançada. Então, me parece que esse seja o grande sentido do Mahayana, relativizar a filosofia e recuperar, portanto, o seu valor apenas soteriológico, que implica necessariamente que, portanto, a filosofia não se apresente como um sistema fechado de ideias, mas um conjunto de ideias capaz de se adaptar a cabeças diferentes. E acho que é isso, acho que cheguei no meu tempo aqui. Sim. Então, Giuseppe, te agradecemos muito essa bela apresentação, muito completa, muito clara, né? Muito realmente esclarece com muita simplicidade e dá para entender bem, apesar de ser um tema muito difícil, né? E sobretudo para nós ocidentais, se a gente usa a lógica ocidental, vamos dizer essa lógica baseada no ser, o ser é o que é, como Parmênides dizia. O ser é o que é e o não ser é o que não é, como duas instâncias definidas, ou um ou outro, né? Pensar o caminho do meio para nós ocidentais é sempre um desafio Sim. e sobretudo vivê-los, né? Eu vou passar para a turma. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas vamos dar preferência à turma e aí depois no finalzinho eu falo. Então passo a palavra para o Luca para intermediar. Boa noite aos professores, boa noite a todos os nossos espectadores. Abro o espaço, então, para perguntas. Quem quiser escrever no chat, fique à vontade. Ou quem quiser abrir o microfone e a câmera para fazer uma pergunta, sintam-se à vontade também. Regina. E Regina? Bom, primeiro, boa noite, né? Parabéns mais uma vez, ouvindo e aqui contemplando esses ensinamentos maravilhosos.
eu queria que, se você pudesse, desenvolver um pouco mais esse terceiro ensinamento do não se, e nem se, nem não se, porque os dois primeiros a gente tem essa ideia, né? Que existe algo, existe uma materialidade, existe uma finitude. No segundo, existe processos. E no terceiro, como que a gente pode ter um pouco mais a ideia do que seria negar ou aceitar uma coisa e outra? Sim. Você poderia trazer algum exemplo ou desenvolver um pouquinho mais? Claro, Sim. a gente já escutou isso nas suas aulas, mas eu gostaria de ter isso reforçado aqui, até para as pessoas que não participaram. Eu acho que é interessante trabalhar um pouquinho mais essa terceira abordagem. Sim. Obrigado, Regina. Eu, assim, é claro que o caminho do meio é interpretado de uma forma diferente pelas várias escolas budistas sucessivas e hoje em dia pelos vários estudiosos budistas. Temos, assim, várias possíveis leituras do caminho do meio. Por exemplo, as duas que citei ao longo da minha fala, ou seja, dizer, por exemplo, que nem ser nem não ser significa nem ser de um eu fixo e nem não ser de um eu processual. Então, essa é uma maneira de explicar o caminho do meio. Mas no meu entendimento, que é um entendimento absolutamente fundamentado na escola Madhyamaka, na escola do caminho do meio, que tem, portanto, toda a autoridade para falar de caminho do meio, na escola do caminho do meio, eu entendo que caminho do meio significa evitar qualquer tipo de metafísica, ou seja, qualquer tipo de definição da realidade. Nós temos uma tendência, uma urgência a definir as coisas. E isso numa dimensão prática elevada, porque estamos falando de praticantes, ou seja, o Buda está conversando, quando se expressa em termos de caminho do meio, com praticantes de altíssimo nível. Então, me parece assim que caminho do meio seja a tentativa, seja a ideia de tirar o chão embaixo dos pés desses praticantes, ou seja, chega um ponto, um nível de prática meditativa em que você não pode se apoiar em visões da realidade, em representações da realidade. Nós temos uma exigência a definir a realidade. E essa exigência possivelmente aumenta na medida em que tem um crescimento espiritual. Vamos pensar um desses caras que cobram do Buda posicionamentos metafísicos está indo na direção da realidade. A promessa do Buda é te levar ao conhecimento da realidade. O Nirvana tem esse aspecto epistemológico que consiste na visão da realidade como ela é. Então, quando você se aproxima, está indo na direção da realidade como ela é, você quer saber o que a realidade é, porque no final das contas você está indo naquela direção. Pode até assustar ir numa direção da qual você não faz a menor ideia. Então, nós temos uma exigência, quanto mais urgente, na medida em que cresce nosso nível espiritual, uma exigência de definição, de dizer, mas então as coisas estão assim. E cada vez que você apresenta uma leitura da realidade, o Buda ou Nagarjuna tiram essa leitura explicando que não é assim, porque essa é uma explicação fundamentada ou no ser ou no não ser. Ser e não ser são as duas categorias com as quais construímos qualquer definição da realidade, qualquer metafísica. Então, eu vejo o caminho do meio como uma proposta radicalmente antimetafísica, em contraste com nossa exigência de metafísica. Nós
precisamos de metafísica de alguma forma, mas a metafísica atrapalha no processo de crescimento espiritual ou até mesmo de liberação. Então, assim, meu entendimento é que nem ser nem não ser significa simplesmente chega de tentar definir a realidade. Até mesmo dizer a realidade é indefinível porque está além das palavras, isso já é uma definição. Também isso não tem que ser feito. Nem ser nem não ser é calados sobre como pode ser a realidade. É apenas praticar na direção da realidade sem construir uma sua antecipação na nossa cabeça, assim. Não sei se te respondi, Regina. Sim, dá para a gente refletir em cima disso e procurar buscar, então, esquecendo a metafísica, Sim, ao encontro do objetivo, que é livrar do sofrimento, né? sim. Então, a própria metafísica seria um sofrimento existencial, né? Sim, pelo menos, E, Regina, para algum tipo de personalidade, porque o próprio caminho do meio é um ensinamento entre outros. Então, nem todo mundo precisa dessa abordagem. É uma abordagem para um tipo de personalidade, para um tipo de praticante. Mas, assim, pode ser que a gente, eu, você, ainda precisemos de teoria do não si, por exemplo, negação do si pode ser mais útil nessa nossa fase, por exemplo. Então, não temos que absolutizar o caminho do meio. O caminho do meio é uma ferramenta conceitual para tipologias de praticantes, tipologias de seguidores do Buda. e obrigada. Obrigado a você. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mais alguma pergunta? Nenhuma no chat. Tem alguma pergunta, Luca? Até agora não. Então eu vou fazer a pergunta e aí depois, se alguém quiser fazer, pode continuar. Na verdade, a Regina já tocou no ponto que eu estava querendo, que eu estava pensando assim, à medida que você fazia a sua palestra, eu pensava, bom, então esse terceiro caminho, que é o nem ser e nem não ser, eu estava, à medida que você ia falando, eu ia construindo um pouco aqui na minha mente, como se fosse o ser e o não ser. Porque quando a gente fala, usando assim a nossa lógica ocidental, quando a gente fala, como você mesmo disse, o não, nem não ser, são duas negativas e duas negativas correspondem a uma afirmativa. E quando eu falo nem ser, é uma negativa e uma afirmativa que prevalece a negativa. Mas aí eu fiquei pensando ao longo da sua palestra, fiquei pensando, não é nem não, eu acho, né? E aí é uma pergunta aí. Não é, eu não posso usar a minha lógica, a nossa lógica, que diz não, nem não ser significa como se fosse ser. Que aí seria nem ser e nem não ser, seria ser e não ser. Mas me parece, pelas coisas que você foi falando, e aí eu queria ver se você confirma, que é algo que não é mesmo nem definível mesmo. E é como se fosse, não sei, como se fosse, você foi falando também dos níveis das pessoas com quem o Buda conversa, ou seja, para um, você está em tal estágio. Eu não posso te falar uma outra coisa que não esteja o seu estágio, porque não vai te encaminhar para nada. Eu tenho que tocar você dentro da linguagem própria para o seu estágio. Então, falando isso, eu pensei, talvez essa via lógica
não leva em lugar nenhum, nem mesmo para compreender o caminho do meio, porque o meio para nós seria nenhum nem outro, mas é o meio, um pouco de um pouco de outro. Ou seja, me parece que esse raciocínio seria fadado ao fracasso. E o que me ficou aqui foi quando você disse a prática meditativa é que vai levar a isso. É preciso uma prática, é preciso uma experiência intelectual, é preciso essa experiência intelectual de certa forma é o Buda falando para pessoas de níveis diferentes, né, dando respostas, mas isso vai culminar, vamos dizer assim, se eu fiquei falando para mim mesmo, se eu quero chegar nem a entender, mas se eu quero chegar até essa terceira via, não vai ser definindo, não. Vai ser através da experiência meditativa. E aí, eu queria ver o que você acha disso que eu falei. Sim, sim. Então, sobre essa possibilidade de interpretar nem ser nem não ser como ser e não ser, justamente utilizando a lógica da dupla negação e, portanto, tendo simplesmente uma negação e uma afirmação, é uma possibilidade muito utilizada tanto no budismo sucessivo quanto pelos autores contemporâneos que de fato utilizam essa ferramenta do caminho do meio justamente para justificar a conciliação entre o primeiro e o segundo registro. Portanto, por exemplo, como estava falando, Sideritz fala, esse autor que citei, fala nem ser nem não ser significa nem ser do eu in absoluto e nem não ser significa ser de um eu convencional. Mas, assim, uma vez que a gente utiliza o caminho do meio nesse sentido, nós podemos ter várias soluções. Porque, por exemplo, poderíamos dizer nem ser negação do eu e nem não ser afirmação dos dharmas, ou seja, dos elementos psicofísicos que nos constituem. Ou posso dizer nem ser de um eu fixo, nem não ser de um eu processual. Outra solução. Então, temos várias outras. Se a gente utilizar o caminho do meio nesse sentido de ser e não ser, nós podemos obter várias teorias diferentes. Mas, a meu ver, assim, pelo menos, isso é meu entendimento da filosofia de Nagarjuna, mas Nagarjuna me parece muito explícito nesse sentido. É uma negação absoluta do ser e do não ser. Então, não é um ser e não ser. É justamente um nem ser nem não ser. Ou seja, você tem que ficar calado. Essa que é a questão. Nem ser nem não ser significa não podemos falar nada. Nós não estamos tentando fazer uma operação de engenharia filosófica, juntando conceitos. Aqui é nem ser nem não ser significa que nós não podemos nem afirmar nada, nem negar nada, naturalmente, a respeito da verdade suprema, porque nem ser nem não ser se aplica à realidade como ela é. E possivelmente, como você estava falando na segunda parte da sua pergunta, de fato isso se obtém essa realidade suprema que não pode ser encaixada nem no ser nem no não ser, se alcança não através de um exercício intelectual, não através de um raciocínio, mas se alcança através de uma prática. E a presença, a importância da meditação no budismo não pode, de jeito nenhum, ser menosprezada. A gente não pode esquecer, quando mexe com essas filosofias, não pode esquecer que são filosofias concebidas e propostas dentro de contextos em que tem práticas como mais elemento mais importante, são suportes à prática. Então, o caminho do meio deve ser uma orientação da prática, ou seja, se eu vejo que você tem que praticar sem, como estava falando antes, nenhuma representação do seu ponto de chegada. Se você está praticando não para, sei lá, ter uma saúde melhor, mas está praticando para alcançar o nirvana,
ou seja, está fazendo um trabalho radical na direção do Nirvana. Você não pode ficar assim fantasiando sobre como pode ser o Nirvana. Será que me extingo? Será que não tem nada? Será que é um nada absoluto? Esse tipo de atividade mental não ajuda e, aliás, afasta do Nirvana. Então, eu vejo nesses termos, assim, apesar de existir leituras do Caminho do Meio como uma junção de nem ser, de ser e não ser, eu acredito que é uma negação cabal tanto do ser quanto do não ser. Não pode ser uma junção, é uma exclusão radical dos dois. Tá ótimo, obrigado. Eu passo a palavra para o Luca, né? Bom, temos mais alguma pergunta? Sintam-se à vontade para ligar o microfone e a câmera, ou então escrever aqui no chat. Bom, então, se não tiver mais perguntas, né, a gente termina aqui por hoje. Mais uma vez agradecendo ao professor pela bela palestra, pelas palavras assim, muito esclarecedoras, e a gente vai continuar pensando nessas coisas, né? Que isso nos faz pensamento, as ideias começam a desenvolver aqui. Então, muito obrigado, Giuseppe. Eu te deixo a última palavra e a gente encerra em seguida. Obrigado a vocês, naturalmente. Sim, realmente, assim, são ideias que merecem ser, como se fala, ponderadas, assim, Maturadas. maturadas. Assim, dentro do budismo tem muito material absolutamente precioso que merece assim ser conhecido em primeiro lugar e sucessivamente aprofundado. Então, convido assim todos vocês a aprofundar essa filosofia budista, assim, que é um pouco, infelizmente, assim, é um pouco menosprezada nas nossas faculdades de filosofia, ou aliás, não existe, eu diria, nas faculdades de filosofia, mas assim, mereceria um espaço maior. Então, esse é meu apelo final. Fica aí a ideia, Giuseppe. Quem sabe você cria lá no nosso departamento um pequeno núcleo de estudos, uma sementinha que vai começando a crescer. Tem sempre alguém aqui e ali interessados. E quem sabe? Sim, o UFMG, no final das contas, nos últimos 15 anos, foi o centro acadêmico da filosofia no Brasil, onde teve mais atividade nesse sentido, porque em junho, por exemplo, deste ano a gente teve um congresso de filosofia indiana e chinês. Tivemos Leonardo Vieira, que deu muitos cursos sobre essas filosofias, eu também, quando fui visitante. Então, tem uma presença, o importante é mantê-la de alguma forma, assim. Talvez a gente pense num grupo, alguma coisa assim. Né? Com certeza, aposto que aqui mesmo tem participantes que gostariam de estar junto. Né? Vamos dar vacina de herpes zoster? Como? Bom, então é isso aí. Então tá. Então tá Muito bom. Um abraço obrigado. a todos. Abraço. Agradecemos ao Luca também, né? Que está Muito sempre aí obrigado. conosco. Um abraço a todos. Boa noite. Até Boa semana que noite. vem. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então vou sair, tá?